bem com vocês? Estamos aqui novamente no quadro De Frente com Piteco. E estamos com uma convidada muito especial, a doutora Bianca. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, com você, Piteco? Tudo beleza, eu tô tão feliz que você topou vir conversar com a gente. Eu também, tô bem contente de estar aqui conversando com você. Que legal, Bianca, se apresenta pra gente. Eu sou a Bianca, eu sou psicóloga, sou casada, mãe de 2 adolescentes e trabalho bastante com famílias também no meu consultório. Que legal! E a gente veio conversar de um assunto muito importante. Então, vamos lá para a entrevista, Bianca? Vamos lá! Vamos lá. Em sua área, o que é considerado violência infantil? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, Piteco, violência não tem só a ver com bater, com violência física, né? Mas é todo ato, toda atitude que um adulto possa ter contra uma criança, né? Que faça com que ela se sinta humilhada, ameaçada, coagida, rejeitada, né? Então existem até vários tipos de violência. Violência física, né? Como a gente falou, a violência psicológica, a violência sexual também, a tortura, negligência, abandono, todas essas são formas de violência contra a criança. Muito triste, né? E já que nós estamos falando, no programa passado aprendemos sobre agressão física. E o que é considerado agressão psicológica? Então, a agressão psicológica ela tem a ver com aquilo que é falado para a criança, né? Que possa fazer, como eu disse, que ela se sinta humilhada, ameaçada, coagida, né? Essas são formas de violência psicológica que vão interferir na construção da autoestima dessa criança, né? Que tem a ver também com a construção da identidade dela como pessoa. Então, é algo que ela vai carregar pro resto da vida dela. Entendi. Então, no caso, se a criança leva muito xingo, isso pode influenciar o futuro dela? Sim, com certeza, né? Porque acho que não é o tipo de coisa que a criança precisa ouvir quando ela está se desenvolvendo, né? Na construção de uma identidade, né? Então, existem outras formas de ensinar uma criança. Entendi. Fiquem ligadinhos então, hein, pessoal? E quais são os principais sinais que uma criança apresenta quando está sendo agredida psicologicamente? Olha, o que as pessoas que convivem com a criança vão perceber é a mudança no comportamento dela. Então, ela pode se tornar mais irritada, né, mais agitada do que o normal, ou o contrário, né, mais sonolenta, mais reservada, mais calada, evita de brincar com os coleguinhas, interage pouco com a família, né, também pode apresentar uma ansiedade muito exagerada, pode ter alguns comportamentos obsessivos, como tiques, né, ou manias. Então, na violência psicológica, as pessoas que convivem com a criança vão perceber diferença no comportamento dela. A gente precisa ficar atento aos sinais, né, doutora? Sim, atento aos sinais, exatamente. Entendi. E, doutora, qual seria o motivo que os pais agridem as crianças, levando até mesmo ao homicídio? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque não tem um motivo e pra gente é até difícil compreender que motivos levariam os pais a agredirem os filhos, né? Mas talvez a gente possa pensar que pais que viveram num contexto de violência acabem repetindo esse mesmo padrão de violência com seus filhos, né? Talvez dependendo do ambiente como ele foi criado, né? Na comunidade onde ele cresceu, se era uma comunidade que praticava violência, né? Também a gente pode pensar que às vezes a ingestão de álcool, de drogas também pode contribuir para esse fato de violência na família, né? Então, alguns motivos que talvez pudesse assim nos guiar, né, de por que os pais podem chegar a agir dessa forma. Mas realmente eu concordo que é uma coisa muito difícil de entender, né? Verdade, muito difícil mesmo. E seria o caso deles repetirem os padrões que eles receberam, por exemplo, dos pais, dos responsáveis deles? Sim, todos nós, na verdade, repetimos muito daquilo que a gente aprendeu com a nossa família, né? Os padrões de relacionamento das nossas famílias, nós temos a tendência de repeti-los também nos nossos relacionamentos atuais. Então, num lar onde a violência era algo comum, né?
probabilidade de que esses pais interajam de maneira violenta, seja, né, com a esposa, com o marido ou com os filhos, aumenta bem as chances de repetirem sim. Entendi. E você acredita que a quarentena tem afetado o relacionamento dos pais, dos cuidadores com os filhos? Uhum, eu acredito que tanto para bem como para mal, né? Aquelas famílias que já tinham bons relacionamentos, acho que foi uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços, né? Agora, aqueles laços que estavam fragilizados, né? Que os relacionamentos já não eram tão fortes assim, eu creio que aí realmente pipocou tudo que a gente viu, né? Tanto em termos de violência doméstica como violência infantil, né? Foi o que a gente pôde observar. Por quê? Porque estava no ambiente da casa, não tinha professor da escola observando, não tinha coleguinha observando, né? Os comportamentos da família, então ficou tudo assim muito restrito, muito fechado, né? Proporcionando que situações de violência aumentassem, né? Porque aí não tinha quem fiscalizasse, né? Os lares que estavam acontecendo isso. Porque quando as crianças estavam na escola, às vezes os professores observavam, né? E dentro de casa ficou mais fechado, mais restrito, né? Para enxergar isso. Verdade, elas ficaram até com medo, né? E até a próxima pergunta seria isso: como poderíamos ajudar uma criança que está sendo agredida? Uhum. Olha, se são casos que a gente conhece realmente de agressão, tem que ser denunciado, né? E o órgão que pode ajudar é o conselho tutelar, né? Então, se a criança está sofrendo agressão, isso precisa ser comunicado a órgãos competentes que possam ajudar a criança a sair dessa situação. Porque não adianta conversar com a família nesse caso, né? A agressão já está instalada, né? Interessante. E doutora, e quando as crianças mentem que estão sendo agredidas? O que fazer? Olha, Piteco, é uma coisa complicada também, né? Porque é difícil saber quando é verdade e quando é mentira. As crianças mentem, os adultos mentem também, né? Então, é uma coisa assim, difícil saber se pode estar falando a verdade ou não. Mas, assim, num caso de violência, vai ser muito difícil a criança inventar uma história, né? Porque eu creio que outros comportamentos vão, como que eu digo assim, comprovar ou não se aquilo que ela está falando é verdade ou não, né? Mas também tem uma coisa que eu acho que é importante, conversar com a criança para entender o que ela está interpretando daquela situação. Então, por exemplo, vamos dizer que ela ficou sozinha em casa uma tarde inteira, sem nenhum adulto supervisionando. Ela pode interpretar isso como uma situação de violência, de agressão, que não deixa de ser, porque isso é negligência com menor de idade, né? Então, aí precisa conversar com ela, porque para entender o que ela está interpretando daquela situação que está acontecendo, né? E poder ajudá-la a compreender se de fato, né, aquilo se caracteriza como uma agressão, como uma violência, como uma disciplina, que às vezes os pais podem estar colocando para os filhos, né? Então, eu diria assim que para entender isso precisaria ser conversado com a criança, para entender o que ela está pensando da situação, né? Diálogo é tudo, né, doutora? É super importante, né? E as crianças têm total condição de conversar e de compreender o que é falado para elas. É verdade, a gente pensa que as crianças não entendem? Entendem tudo. Tudo, muita coisa. E doutora, qual seria o perfil psicológico de um agressor? Uhum. Olha, é difícil também, assim, a gente determinar, né, assim, um perfil, dizer esse perfil é de uma pessoa que agride. Mas algumas coisas podem contribuir, né? Como eu falei, assim, se é uma pessoa que já viveu uma situação como essa em família, acabar repetindo, né, esse padrão. Se é uma pessoa que talvez tenha aí um transtorno de personalidade, possa ter um perfil agressor. Pessoas que são dissimuladas, pessoas que mentem, que enganam, que se aproximam, né? Numa relação de confiança e ali usa da manipulação, né, contra uma criança. Então, todas essas coisas podem ser observadas, né? E o interessante é que na maioria dos casos, a grande maioria, né, dos agressores são pessoas que a criança conhece.
ou são seus familiares ou pessoas muito próximas a ela. Então, eles acabam muito usando dessa relação de confiança, né, para se aproximar da criança e efetuar algum tipo de violência ou abuso, ou a violência psicológica, enfim. Então, normalmente, os agressores são pessoas conhecidas da criança. Que triste, né? Muito triste. E a doutora comentou sobre manipulação. E isso, infelizmente, existe, né? As crianças podem ser manipuladas também. Justamente porque elas são emocionalmente imaturas. E se elas imaturas no sentido assim para discernir, né, aquilo que está acontecendo nesse sentido, né? Então, ela espera que o adulto que conviva com ela vá transmitir segurança, apoio, confiança, né? Então, ela acaba acreditando. Se o adulto diz que aquilo é bom, vamos ali que eu vou te dar um docinho para você fazer uma coisa que eu quero. Ela acredita que seja algo bom. Então ela não vai interpretar como algo ruim. Por quê? Porque ela confia no adulto, né? Então ele usa da manipulação, sim. Entendi. E, doutora, que conselhos você poderia dar pra gente, pros pais, para aqueles que estão nos assistindo no trato com as crianças? Olha, eu acho que é bem importante para os pais, para os cuidadores, os responsáveis da criança entenderem assim, que as crianças elas precisam ser ensinadas. E às vezes a gente está acostumado a doutriná-las, né? Então elas fazem alguma coisa errada, a gente briga e fala que não pode fazer, como se fosse assim, tipo uma doutrina, né? Mas nós não explicamos para ela por que não pode fazer, o significado daquilo que não pode fazer, né? Então eu entendo assim, elas precisam ser ensinadas, elas têm total condição de assimilar aquilo que você conversa, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem um filho pequeno, chega da escola falando palavrão, por exemplo, não precisa se desesperar, a criança não sabe o que significa aquilo, ela só está repetindo uma coisa que ela ouviu. Então você vai explicar por que não deve falar, dependendo do significado, às vezes, né, e da idade que ela tem de entender isso, o significado daquela palavra, por que é tão feio. Então eu digo assim, não precisa motivo de pânico, né? Como você falou, né, Piteco, que o diálogo é importante, é muito importante dentro da família, né, e nessa relação com os filhos. Isso é uma forma de você passar para ela essa confiança, né, de que você tá ali como pai, como mãe, como responsável, querendo ensiná-la, educá-la, ajudar. É uma forma de apoiar a criança, ela vai se sentir apoiada nessa relação, né? O que às vezes acontece, muitas vezes, Piteco, é que os pais, eles acabam usando assim de um autoritarismo, os pais ou os cuidadores, né? Ao invés da autoridade. Por que é diferente? Porque o autoritarismo eu submeto a criança àquilo que aos meus desejos, aquilo que eu acho que ela tem que fazer, como se fosse um sentimento de posse. Você é filho, você obedece e pronto, acabou. E na autoridade, não. Na autoridade, eu vivo aquilo que eu falo, né? A criança vê coerência com essas coisas e passa a me respeitar como uma figura de autoridade, porque ela vê coerência no que eu digo e no que eu faço, né? Então, acho que essas coisas são conselhos bem importantes, né? Para os pais responsáveis, para todos aqueles que trabalham com crianças, né? Sejam professores, seja, enfim, toda atividade que envolve o cuidado, né? Acho que são coisas bem importantes que podem ser ensinadas para a criança. Entendemos, viu? Quantos conselhos importantes. É preciso a gente ter paciência para lidar com as crianças, né, doutora? Bastante paciência, né? A partir do momento que a gente escolhe ter criança em casa, se nós não somos, nós vamos ter que desenvolver a paciência, né? Saber compreender a criança, porque realmente criança tira a gente do sério, né? Criança é levado, eles estão conhecendo o mundo, querem experimentar de tudo, então bagunça mesmo, né? Mas a gente precisa aprender a ter paciência, né? Para compreender, para ensinar. E do outro lado também, saber que a disciplina ela é muito importante, ela precisa existir na vida da criança, ela tem que ter limites, tem que ter regras, isso vai ajudar ela a lidar com a vida lá fora. Então, equilibrar isso, né? A disciplina, o amor, né? O aconchego, a repreensão, é isso que como família, como pessoas responsáveis por crianças, nós precisamos aprender a fazer, né? As duas coisas são bem importantes. Sim, essa questão de disciplina, principalmente não fazer isso com raiva, né? Querendo descontar na criança.
Exatamente. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas eu digo que a gente precisa praticar isso, né? Às vezes, não brigar com a criança, né? Não reagir àquilo que a criança fez na hora que aconteceu. Então, às vezes, vale a pena esperar, passar uns minutos, um tempo, respirar e depois vir conversar com a criança sobre o que aconteceu. Aí você não vai precisar bater, né? Você não vai precisar usar da raiva, não vai, na verdade, reagir ao comportamento que a criança teve que você julgou inadequado, né? Então, não precisa reagir ali na hora. Tenha paciência, respira e às vezes no momento seguinte você pode conversar com ela sobre o que aconteceu. Isso aí. Doutora, estamos chegando ao final. Queríamos agradecer, foi muito especial você estar aqui com a gente, ter topado conversar. E você tem rede social? Poderia passar pra gente? Tá, posso passar sim. Eu tenho meu Instagram, que é o @psibiancaalves, né? Lá eu posto bastante conteúdos, agora inclusive sobre família, né? Tenho postado bastante, então quem sabe possa ter alguma coisa lá que possa te guiar também. Beleza, vamos seguir a doutora Bianca, galera! Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, pessoal, por estarem nos assistindo. E fica aí ligadinho, lembrando que todo segundo domingo do mês nós separamos esse dia para orar pela vida das crianças. Então separe um momento na sua casa, interceda pela vida de cada criança, que todos precisamos muito. Deus abençoe. Tchau, Bianca. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.